Fala pessoal! Um rei que nunca perdeu uma batalha e um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. Hoje nós iremos conferir aqui a incrível história de Alexandre o Grande. Então, sem muitas delongas, já deixa o teu like aí embaixo no vídeo para nos ajudar, beleza? Nascido em 356 a.C., na Macedônia, a história de Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, não se tornou grandiosa como conhecemos por um acaso. Ele foi filho de um grande rei da Macedônia chamado Felipe II. Em um período de várias sucessões de guerras internas, Felipe II conseguia cada vez mais assumir o controle sobre a Grécia, isso tudo graças ao seu grande conhecimento militar. Felipe conseguiu não só formar um numeroso exército de homens muito bem treinados, como também implementar uma nova e revolucionária formação de combate. Com certeza você já ouviu falar sobre as falanges gregas, grandes formações de soldados com lanças e escudos criando uma estrutura quase que impenetrável. Essa tática foi usada por várias cidades e seus respectivos exércitos na Grécia Antiga, mas o rei Felipe II elevou o nível dessa formação a outro patamar com a falange macedônica. Diferente de seus irmãos gregos que defendiam a parede de escudos com lanças comuns que mediam de 2 a 3 metros, chamadas de dore, na falange macedônica os soldados utilizavam um tipo de lança chamada sarissa, que podiam medir até incríveis 7 metros de comprimento. Ao mesmo tempo que as longas sarissas atacavam os soldados inimigos, elas impediam quase toda tentativa dos inimigos de se aproximar, funcionando também como uma ótima estratégia de defesa. O exército de Felipe II também contava com o apoio de uma forte cavalaria de elite chamada de héteros, formada principalmente por altos oficiais e nobres da Macedônia. Os anos se passaram e Felipe II conseguia obter cada vez mais controle sobre o território grego, e ele tinha a intenção de um dia passar o reinado para o seu filho Alexandre. Com isso em mente, o pequeno Alexandre teve desde muito cedo uma educação de excelência, cercado não só dos melhores militares e homens de confiança de seu pai, como também filósofos renomados, como por exemplo o grego Aristóteles. Alexandre, aos 13 anos, se tornou pupilo de Aristóteles, que aceitou a tarefa como parte de um acordo. Felipe II prometeu reconstruir a cidade natal de Aristóteles, chamada Estagira, que as forças de Felipe haviam destruído, e libertar os poucos moradores sobreviventes que foram escravizados. Alexandre cresceu com uma clara predestinação não só de governar, mas de mudar a história do mundo antigo. Uma das muitas lendas em volta dele conta que ele era na verdade filho do próprio Zeus, teoria essa que sua mãe chamada Olímpia se vangloriava de afirmar. Passaram-se alguns anos e o jovem Alexandre, aos 16 anos, já era considerado um adulto e começou a se comportar como tal. Naquela altura também se encerrou seu período de aprendizado com Aristóteles e cada vez mais ele era colocado em posições de liderança pelo seu pai, como por exemplo tomar a posição de regente de seu reino, enquanto Felipe II tenta consolidar o seu controle na Grécia, saindo com seu exército para atacar outras cidades gregas que se rebelavam. Entre uma batalha e outra, o rei Felipe II acabou sendo covardemente assassinado em 336 a.C., durante o casamento de sua filha com uma punhalada desferida por um de seus próprios guardas, que foi morto a golpes de lança quando tentava fugir. Nunca se soube com exatidão o motivo que o levou a assassinar Felipe. Uma das suspeitas é que a mandante do crime teria sido a própria esposa de Felipe, que tinha intenções de antecipar a ascensão de seu filho Alexandre ao trono, mas a verdade sobre o assassinato do rei nunca foi estabelecida, o que não quer dizer que o acontecido ficaria impune. Os aliados de Felipe II acreditavam que a morte dele era fruto de uma conspiração que envolvia várias pessoas, e Alexandre ordena a morte de vários suspeitos. Naquele mesmo ano, Alexandre assume o comando sucedendo seu pai, que pouco antes de morrer, conseguiu unificar o povo grego através da chamada Liga de Corinto, uma federação de estados gregos formada com o objetivo de manter a paz entre eles, sob o comando de Felipe II. Alexandre, aos 20 anos, herda do seu pai um forte exército e uma Grécia unificada, qualidades primordiais para um homem que cresceu sabendo que veio ao mundo para governar.
Com um exército experiente em suas mãos, Alexandre planeja lançar uma campanha contra o mais temido império do mundo antigo até então, o Império Persa. Na época, os persas já dominavam um vasto território e só não tomou conta também da Grécia por causa da forte resistência dos gregos. Acabar de vez com a ameaça persa não era uma tarefa fácil. Eles eram muito mais numerosos que os gregos, mas isso não intimidou nem um pouco Alexandre, que partiu para o ataque no ano 334. Com cerca de 40.000 soldados, ele enfrentou pouco mais de 30.000 persas na Batalha de Grânico, da qual Alexandre saiu vitorioso. Aquele era apenas o início de uma das mais incríveis campanhas militares que o mundo já viu. Acredita-se que na época que ocorreu essa batalha, o rei persa Dario III não deu a devida importância à ameaça que o macedônico Alexandre representava, mas esse suposto erro não iria se repetir, pois Dario agora enfrentaria Alexandre pessoalmente no campo de batalha. No ano seguinte, em 333 a.C., as duas potências se enfrentam novamente na Batalha de Isso e, dessa vez, os cerca de 40.000 gregos do exército de Alexandre enfrentariam mais de 100.000 persas. Dados os números dos dois exércitos, seria lógico pensar em uma derrota grega, mas o destemido Alexandre logo mostraria o porquê de ser lembrado até os dias de hoje como grande. Ele liderou a cada segundo batalhando junto com seus homens em cima de seu cavalo, instruindo-os a atacarem pontos vitais do exército persa, como por exemplo seus flancos. Ao longo da batalha, foi ficando cada vez mais claro a superioridade tática de Alexandre. Dario III, ao perceber a sua iminente derrota, foge abandonando suas tropas e também alguns de seus próprios familiares, como esposa, filhas e até a própria mãe, que apesar de terem sido capturados pelos gregos, nada de mal lhes foi causado. Impressionantemente, Alexandre Magno, mesmo com uma enorme desvantagem numérica, sai mais uma vez vitorioso contra o Império Persa na Batalha de Isso, se consagrando imperador da Ásia. A guerra entre gregos e persas ainda teria mais um capítulo, mas antes, Alexandre resolve retornar para invadir o Egito, no ano 332. Embora algumas cidades ainda sob controle dos persas oferecessem resistência, rapidamente o Egito se rendeu. Lá ele foi proclamado como faraó e fundou o que viria depois ser a capital do Egito, a cidade de Alexandria, cidade essa que na época teve uma imensa importância cultural no mundo inteiro. Um ano inteiro passou e chegava o momento de Alexandre pôr um fim de uma vez por todas na ameaça persa, que apesar de terem perdido um vasto território, Dario III havia sobrevivido à Batalha de Iso e ainda contava com um grande exército. No ano 331, Alexandre parte para o ataque mais uma vez, e gregos e persas se enfrentam na Batalha de Gaugamela. Novamente, Alexandre contava com uma grande inferioridade na quantidade de suas tropas, que eram de cerca de 47.000 homens contra 100.000 soldados persas. Alexandre o Grande faz mais uma vez valer a fama de seu nome, derrotando os persas e colocando um fim na ameaça que eles representavam. Dario III consegue escapar e mais tarde, no ano 330, ele é assassinado por seus próprios aliados. O ainda jovem Alexandre, apesar da pouca idade, acabava de se transformar no maior conquistador que o mundo já viu, mas a fome dele parecia insaciável. Agora, ele partiria para tentar conquistar a Índia. Alexandre enfrentou por diversas vezes os indianos, ganhando batalha após batalha e conquistando um bom pedaço de território. Lá, inclusive, ele batizou uma cidade em homenagem ao seu querido cavalo que havia morrido há um tempo, chamado Bucéfalo. Um tempo se passou e, apesar do desejo de Alexandre em conquistar a Índia, suas tropas já estavam há muito tempo batalhando e há muito tempo longe de casa. Cansados, eles então se recusam a continuarem adentrando no território indiano. Sem escolha, Alexandre então recua com seus homens. Anos se passaram e Alexandre continuou a lutar aqui e ali, mas nada tão grandioso. É então que no ano 323 a.C., com apenas 32 anos, Alexandre repentinamente morre. Até hoje não se sabe ao certo o motivo da morte dele. Alguns falam que foi envenenado por seus próprios homens, outros dizem que ficou doente após uma grande cerimônia. O fato é que acabava de morrer ali na Babilônia Alexandre o Grande.
Um dos maiores conquistadores e estrategistas que o mundo já viu, que mesmo enfrentando inimigos mais numerosos, nunca perdeu uma batalha sequer. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Contamos com a sua força deixando o like aí embaixo no vídeo, se inscrevendo no canal e também não esquece de ativar as notificações, beleza? Até mais!